Ensaios para a caracterização fenotípica e funcional de plaquetas criopreservadas. Os acadêmicos que realizaram este trabalho são Stephanie, Laura, Giovana, Kimberly e Tayana, todos acadêmicos de biomedicina na Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Introdução do estudo. As transfusões de plaquetas são importantes no tratamento de pacientes com sangramento agudo e trombocitopenia grave. Entretanto, o armazenamento convencional de plaquetas à temperatura ambiente está associado a problemas, como a proliferação bacteriana e a deteriorização da qualidade das plaquetas. Assim, a criopreservação de plaquetas entra como uma alternativa, que prolonga sua vida útil para pelo menos 2 anos, quando submetida a congelamento a menos 80 graus com DMSO. Entretanto, esse método também apresenta desvantagens, como danos durante o processo de congelamento e descongelamento. Então, faz-se necessário métodos específicos de testes para avaliar a qualidade e função das plaquetas criopreservadas, e o artigo tem por objetivo fornecer uma visão geral desses métodos para melhorias futuras. Metodologia. Este ensaio utilizou plaquetas por aférese de doadores de sangue. Após a coleta, as plaquetas foram armazenadas em temperatura ambiente e testadas no segundo dia pós-coleta. As plaquetas então foram congeladas a menos 80 graus Celsius utilizando o DMSO, um crioprotetor de metil sulfóxido, até que atingisse concentração final de 5 a 6% de MSO na bolsa de plaquetas. Após isso, foram transferidas para uma bolsa de armazenamento de plaquetas de 400 ml e depois foram concentradas por centrifugação. Após centrifugação, o sobrenadante foi removido com auxílio manual de um extrator de plasma, de forma que foram deixados 30 ml restantes na bolsa. As plaquetas então foram ressuspendidas no sobrenadante remanescente por fricção suave. O produto plaquetário foi congelado a menos 80 graus Celsius. Para o descongelamento, as unidades plaquetárias criopreservadas foram colocadas em banho-maria a 37 graus Celsius, até atingirem a temperatura de 30 graus. Após banho-maria, foi feita uma ressuspensão, na qual uma amostra de plaquetas foi removida para testes in vitro. Para avaliar a agregação plaquetária, utilizou-se agregometria de transmissão de luz, realizados a 37 graus com agitação constante e uso de agitador magnético. O plasma descongelado foi utilizado para preparar diluições plaquetárias e para definir a transmissão de luz máxima no agregômetro. Dessa forma, as respostas de agregação foram medidas por 5 minutos após a adição de agonistas, como ADP e colágeno. As alterações na densidade óptica foram expressas como porcentagem de agregação máxima. Este ensaio avaliou também a externalização da fosfatidilcerina. Na ativação plaquetária, a maior parte da fosfatidilcerina passa para a camada externa da membrana, formando uma superfície procoagulante capaz de potencializar a formação da trombina. A exposição à fosfatidilcerina foi determinada por coloração plaquetária, e para análise plaquetária, um total de 10.000 plaquetas foram coletadas. A geração de trombina foi medida utilizando-se um trombograma, de forma que, tanto nas plaquetas frescas quanto nas criopreservadas, a quantidade de trombina gerada foi proporcional ao número de plaquetas utilizadas no ensaio. Dessa forma, a geração de trombina foi iniciada pela adição de 20 microlitros de reagente Fluca, ou seja, um substrato fluorogênico de trombina, e cloreto de cálcio. A intensidade da fluorescência foi medida por 2 horas a 37 graus, utilizando-se um leitor de placas de microtitulação. Um trombinoscópio foi utilizado para calcular os parâmetros lag time, representando o tempo até a formação da trombina inicial, altura de pico, representando a máxima geração de trombina, e o potencial endógeno de trombina, refletindo a área sobre a curva. Todas as amostras foram medidas em triplicata e os resultados foram calculados utilizando uma média. Resultados do estudo. Na criopreservação, há uma parte das plaquetas que é danificada ou que se perde no processo. Segundo o padrão internacional de banco de sangue, a recuperação do congelamento e descongelamento precisa ser superior a 40%. Essa tabela demonstra as especificações atendidas de composição média dos componentes plaquetários. Isto para garantir a qualidade das plaquetas. Essas especificações foram criadas para validar a criopreservação plaquetária para a Força de Defesa da Austrália e também para ser utilizadas em ensaios clínicos. As mesmas seguem as descrições da diretriz do Conselho da Europa e também as especificações atuais do Instituto do Estudo. As plaquetas criopreservadas têm respostas de agregação prejudicadas. Quando as plaquetas têm a capacidade de agregação a respostas agonistas, é um bom sinal, pois indica uma qualidade funcional, sendo até considerada padrão ouro em testes in vitro de reatividade plaquetária. O LTA, agregometria de transmissão de luz, fornece as informações sobre cinética de respostas plaquetárias aos agonistas, como a mudança de forma inicial e a desagregação. Os protocolos utilizados foram de 20 microlitros de ADP e 10 microlitros por ml de colágeno. O estudo afirma que são concentrações apropriadas para o estímulo de agregação em plaquetas armazenadas por líquido.
tendo respostas de deteriorização observadas quando armazenadas em temperatura ambiente. Os resultados das plaquetas frescas e armazenadas em líquidos obtiveram respostas aos agonistas, mesmo com uma variação entre elas devido à diferença entre os doadores. Mas não somente isso. Em plaquetas frescas, a estimulação de ADP resultou em uma agregação reversível a 20 micrômetros, já em 200 micrômetros tornou-se irreversível. As plaquetas criopreservadas apresentaram um comprometimento significativo na resposta máxima induzida pelo agonista. Entretanto, elas não exibiram respostas normais de mudança de forma evidentes comparadas com as plaquetas armazenadas por líquido fresco. Isto resultou em uma diminuição significativa do tempo de atraso nas plaquetas criopreservadas, quando estimuladas com ADP. A área sob a curva foi também impactada negativamente em plaquetas criopreservadas em comparação com as plaquetas frescas armazenadas a temperatura ambiente, para ambos os agonistas. Mesmo quando estimuladas com uma concentração de 10 a 20 vezes maiores de agonistas, as plaquetas criopreservadas mostraram pouca melhora nas respostas de agregação. As plaquetas criopreservadas exibem respostas de agregação induzidas por agonistas alterados, em comparação com as plaquetas armazenadas em líquido fresco. A criopreservação induz a externalização da fosfatildilcerina. Após a ativação das plaquetas, a FS move-se do folheto externo ao interno na membrana plaquetária. Pode-se ser detectada pela ligação de anexina V, podendo ser medida pós citometria de fluxo. Os resultados da criopreservação na ligação com a anexia V, as plaquetas e partículas, na fração supernadante, foram analisadas separadamente, na qual a porcentagem de plaquetas anexa V positivas em concentrados de plaquetas frescas foi inferior a 1%, o que aumentou de 50% a 90% após a criopreservação. Já no sobrenadante, a proporção média de eventos anexina V positivos a menos 1 micrômetro foi de 5% em componentes frescos, o que aumentou para 20% após a criopreservação. Portanto, a criopreservação aumenta a ligação à anexina V e altera as propriedades de espelhamento de luz das plaquetas e partículas derivadas das plaquetas. Para chegar neste dado, o teste T de duas caudas não emparelhado ou ANOVA unidirecional foi utilizado, na qual indicou menos 0,5 em comparação com plaquetas frescas. As propriedades de dispersão de luz e a intensidade de fluorescência das plaquetas também foram afetadas pela criopreservação. Mas, apesar dos eventos favoráveis da anexina V nas unidades plaquetárias criopreservadas, houve a redução da intensidade de fluorescência desta população, isto em comparação com as plaquetas recém-armazenadas. Houve a evidência de que a extensão de FSC, parâmetros de dispersão direta, das plaquetas e partículas criopreservadas no sobrenatante, foi menor em comparação ao FSC das plaquetas frescas. Além disso, os eventos positivos para a anexina V alteraram as propriedades do FSC em comparação com as plaquetas frescas e congeladas. As plaquetas criopreservadas promovem a geração de trombina. A geração de trombina é fundamental para a homeostasia, na qual atua na ligação entre o plug plaquetário e a formação de fibrina. A presença de fosfatildilcerina na membrana plaquetária ativada é essencial para a geração de trombina. Devido à alta proporção de plaquetas e partículas positivas para fosfatildilcerina presentes no sobrenadante, cada fração foi avaliada quanto à sua capacidade de desencadear a geração de trombina na presença de um fator PM tecidual. As plaquetas criopreservadas resultaram em um potencial de geração de trombina muito forte, comparado com as plaquetas armazenadas em líquido fresco. A trombina de pico gerada na presença de plaquetas e a fração do sobrenadante foi maior nas plaquetas criopreservadas. A criopreservação reduziu o tempo de atraso para a geração de trombina em comparação com as plaquetas armazenadas em líquido fresco. Já a capacidade total de geração de trombina, ETP, foi semelhante entre plaquetas frescas e congeladas, mas maior nos sobrenadantes de unidades criopreservadas. Discussão do estudo. Existem muitos marcadores de fenotipia e ensaios funcionais que podem ser usados para definir a qualidade in vitro dos concentrados de plaquetas armazenados líquidos para transfusão. Muitos desses parâmetros in vitro não se correlacionam bem com métricas in vivo, como viabilidade plaquetária pós-transfusão, eficácia hemostática ou potencial trombótico. Além disso, muitos desses ensaios tradicionais sugerem que as plaquetas criopreservadas são inferiores às plaquetas armazenadas líquidas padrão, devido aos danos incorridos como resultado do processo de congelamento e descongelamento.
LTA, do inglês Light Transmission Aggregometry, ou agregometria de plaquetas por turbidimetria ou por luminometria, é o método mais amplamente aceito para estudar a função plaquetária em vivo. A redução em reação de agregação LTA de plaquetas criopreservadas pode estar relacionada ao aspecto do ensaio em si, bem como a alterações intrínsecas nas plaquetas. A LTA requer plaquetas discoides e é afetada pela secreção de grânulos e pela presença de micropartículas, todas as quais são alteradas em plaquetas criopreservadas. Uma perda de resposta de agregação in vitro não significa necessariamente que as plaquetas criopreservadas sejam incapazes de recuperar a capacidade de se agregar, uma vez transfundidas, como foi demonstrado para armazenamento líquido de plaquetas. Por esta razão, LTA não é um método ideal para a medição in vitro da função de plaquetas criopreservadas, pois pode sugerir uma diminuição na função hemostática se não usada em conjunto com outros ensaios. Medindo a agregação de plaquetas usando mais novos formatos como citometria de fluxo baseada em protocolos pode fornecer mais entendimento sobre o potencial de agregação de plaquetas congeladas. Uma das mudanças mais marcantes após a criopreservação é o aumento da externalização da fosfatildilcerina. A externalização da fosfatildilcerina nas plaquetas armazenadas por líquido fresco é muito baixa, e após a criopreservação, a fosfatildilcerina é externalizada em até 90% das plaquetas. A maioria das plataformas de citometria de fluxo não tem sensibilidade para caracterizar com precisão as partículas menores, sugerindo que o número de micropartículas presentes em plaquetas criopreservadas é provavelmente subestimado. Quando os fatores de coagulação se reúnem em plaquetas pró-coagulantes, uma explosão de trombina é gerada, que converte fibrinogênio em fibrina, estabilizando assim o coágulo. A medição da geração de trombina in vitro é particularmente atraente, pois usa um gatilho para imitar os danos na parede do vaso. O TEG avalia a formação de coágulos de fibrina em geral, enquanto a geração de trombina fornece mais informações sobre a capacidade hemostática do total, porque a geração de trombina continua assim que um coágulo de fibrina foi formado. Além disso, a geração de trombina tem sido sugerida como uma medida mais sensível da atividade pró-coagulante do que o ensaio de fosfolipídios pró-coagulante. Conclusão do estudo. As plaquetas criopreservadas contribuem para uma maior e mais rápida geração de trombina, e tem sido sugerido que as partículas no sobrenadantes são medidores críticos desse efeito, pois sua remoção por filtração diminui esse efeito. Esse estudo fortalece o argumento comparando as atividades das plaquetas e do sobrenadante lado a lado. Curiosamente, a fração sobrenadante de plaquetas criopreservadas induz uma explosão de trombina semelhante à obtida usando um número definido de plaquetas. Isso pode ser porque as micropartículas são supostamente mais coagulantes do que as próprias plaquetas, ou refletem o número de micropartículas em relação às plaquetas. O ETP das plaquetas frescas e congeladas é semelhante, sugerindo que a cinética de geração de trombina é aumentada pela criopreservação, mas a quantidade total de trombina gerada não é afetada. Isso pode ser clinicamente importante, pois as plaquetas devem conter rapidamente o sangramento, mas não devem necessariamente ser protrombóticas. É importante estabelecer marcadores apropriados para a avaliação das plaquetas criopreservadas, pois como em qualquer produto sanguíneo, as plaquetas criopreservadas descongeladas devem atender a algumas especificações pré-definidas, como recuperação pós-descongelamento, uma contagem mínima de plaquetas ou função equivalente às plaquetas armazenadas em líquido fresco, para fornecer ao usuário final a garantia de qualidade consistente do produto. O crescente interesse internacional e a aceitação da criopreservação de plaquetas levarão invariavelmente a mudanças metodológicas nos processos de congelamento e descongelamento, em um esforço para melhorar a recuperação e a qualidade das plaquetas. E você, já tinha ouvido falar sobre a criopreservação de plaquetas? Deixe sua opinião nos comentários.